E a gente já vai direto conversar com o economista Cícero Péricles, ele que está ao vivo conosco via Skype, para falar sobre essa reabertura, como deve ser essa reabertura do comércio aqui em Alagoas. Afinal de contas, as pessoas vão ter dinheiro para gastar. Muito boa noite, Cícero. Seja bem-vindo ao ACTA, primeira participação. Boa noite, Lucas. Boa noite, Derek. Vocês estão ouvindo, né? Bem? Estou ouvindo baixinho, mas acho que o problema é aqui. Veja bem, o quadro econômico alagoano, neste momento, é de muita dificuldade. Está ouvindo? Sim, pode falar. Tá de muita dificuldade na medida em que o comércio foi fechado, principalmente comércio e serviços, né, foram fechados no mês de março e ficou nesse quadro até os dias de hoje, de 20 de março até o dia de hoje. Na verdade, renda para o consumo até existe, porque o auxílio emergencial pagou no mês de abril, pagou no mês de maio, uma quantia muito grande de dinheiro, 880 milhões de reais para 1.065.000 pessoas em Alagoas. Muita gente, né? Levando em conta que nós temos apenas 1.100.000 famílias, o número de auxílio emergencial praticamente universalizou a renda no estado de Alagoas. Aliado a isso, a Previdência Social antecipou as duas parcelas de dezembro, metade em abril e metade em maio, também que reforçou muito a renda alagoana, na medida em que a Previdência Social pagou 770 milhões em abril e 770 milhões em maio. E agora, a sociedade, pelo menos parte dela que tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sabe que vai receber agora em junho, julho, agosto, setembro, também mais aproximadamente 300 milhões de reais. Ora, quando você soma essa renda, mais a dos funcionários públicos municipais, estaduais, né? E mais a renda do setor privado, dá aproximadamente 2 bilhões e meio de reais por mês. Isso impacta no comércio fortemente. O problema não está na renda, o problema está em seguinte, que há um retraimento da população, mesmo que nós assistamos movimento, né, em algumas feiras, no comércio, mas há um medo estabelecido, né? E o noticiário de infectados e de mortos é muito grande ainda. Há uma desconfiança generalizada, apesar de que você encontra pontos localizados de atividade comercial em alguns bairros e também em cidades do interior. O processo de volta do comércio, dos chamados setores não essenciais porque os essenciais estão abertos, não é isso? Então, não essenciais, basicamente, são dois tipos. O varejo não alimentar, armarinhos, lojas de departamento, não é? E o setor alimentar, a rede de hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, esses dois que foram mais penalizados nesse processo de fechamento, não é? Então, eles reabrirão, mas há uma desconfiança generalizada, como eu falei, que vai fazer com que o movimento inicial seja muito devagar. Por exemplo, os estados que já fizeram abertura, como Ceará e Pernambuco, a frequência para o shopping centers não atravessa 20% do movimento, que não compensa nem abrir às vezes. Por quê? Porque eles estão apostando que a manutenção da abertura é que vai criar uma onda de confiança e atrair. Mas o medo é generalizado. Então, esse é um aspecto importante. A renda também que foi disponibilizada é uma renda destinada a produtos básicos, alimentos, remédios, né, pagamento de compromissos já de água, luz, telefone, gás, internet. Então, as famílias estão receosas. Tanto estão receosas que o movimento da poupança de janeiro para junho teve um crescimento assombroso, né, que não é normal, não seria normal. Ele estava negativo em janeiro, negativo em fevereiro, subiu em março, que foi uma surpresa, mas ele triplicou em maio e atingiu 37 bilhões de reais, era 12 bilhões negativos, e agora está 37 bilhões positivos. Por quê? Porque a população recuou no sentido dos gastos. Então, mesmo a abertura é necessária, ela tem que ser gradual, sob o controle do setor sanitário, é verdade. Mas há uma barreira não escrita, não definida, né, no protocolo, que é o receio da população. Isso vai fazer com que esse movimento seja muito lento. Como, por exemplo, aconteceu nos postos de gasolina. Eles se mantiveram abertos, mas como o movimento social caiu, o isolamento é real, de parte da classe média principalmente, né?
então daqueles que têm automóveis, o consumo de gasolina e o consumo de etanol também despencaram. Os dois despencaram, né? O consumo do álcool e o consumo despencaram. Portanto, a expectativa para o mês de junho é também negativa, né, do crescimento e também do consumo. Agora, quando esse processo se mantiver julho, agosto, setembro, não, aí sim você vai lentamente fazendo uma etapa de crescimento. Você está me ouvindo? Pronto. O pessoal estava comentando aqui no nosso chat, o pessoal que está assistindo ao programa, que as coisas estão muito caras. Estão dizendo que o feijão está caro, que no supermercado os produtos estão caros. Você acha que nessa reabertura, nessa volta do comércio, há não vou chamar de risco por falta de palavra melhor, dos lojistas, dos comerciantes subirem os preços para compensar as perdas que tiveram durante esse período de pandemia? Não, porque tem a concorrência, né? Então, quando há concorrência. E mais, os chamados públicos C, D e E, eles têm uma forma de consumo também muito particular, diferente da A e B. Esse grande público que frequenta as feiras de bairro, o comércio popular, o varejo esse tradicional, ele sabe exatamente onde comprar. Por exemplo, não compra no início da feira, compra no final da feira porque é mais barato. Então, a concorrência entre os segmentos e entre as lojas e os pontos comerciais, é de tal forma, tão forte, que evita esse processo. Agora, acontece de você ter problemas de quebra de safra, né? Alguns produtos, que naturalmente, por exemplo, o milho agora está muito barato. Por quê? Está na época da safra. Mas, há 2 meses atrás, a mão de milho está bem mais cara do que agora. Então, esses problemas sempre surgem em toda a vida na economia. Mas, como está acontecendo agora, aí se faz um vínculo entre esse aumento e a pandemia, que não é real. Agora, veja bem, voltando da economia, há que levar em conta, Derek e Lucas, de que a economia alagoana, ela normalmente em março, mês de março, ela cai muito de atividade. Por que cai? Porque no período chuvoso não temos turismo. O turismo cai fortemente, né? O setor turístico cai fortemente. Quando chega março, a safra da cana-de-açúcar para e desativa todo o parque industrial. Cai também. A construção civil, ela fica mais lenta, porque já entregou as obras de final de ano, no ano passado, e no mês de março até agosto, o que predomina são as reformas, são os consertos e as ampliações. Mas construção de obra para o final de ano, ele acelera a partir do mês de agosto. O comércio também já tinha vendido no final de ano, tinha feito as promoções de janeiro, tinha vendido no carnaval, e, portanto, março sempre é um mês que cai fortemente as vendas, né? Portanto, a atividade nossa econômica Alagoas tem 2 etapas bem claras. Uma que vai de março, essa que nós estamos vivendo, março até agosto, e de setembro em diante há um relançamento da economia. Por felicidade nossa, o decreto chegou em março, porque se a pandemia tivesse começado no mês de novembro ou outubro, teria sido muito mais danosa, muito mais, penalizaria de forma muito mais forte a economia do estado de Alagoas. Cícero, o senhor falou agora há pouco a respeito do combustível, né? Inclusive o preço baixou bastante, né, do combustível. Sim. Durante essa época da pandemia, do isolamento, né, social, chegou a 3,48 em alguns postos, mas a gente já nota que os preços estão subindo novamente, né? Ontem eu abasteci já a quase 3,80, hoje já passei num posto, estava 3,90. Esse movimento é natural também? Os preços já começam a subir, porque a gente está aí perto já do início da flexibilização. Sim. Veja bem, o preço do combustível é decidido no âmbito nacional, né, pela Petrobras, que define o preço do combustível do petróleo, e aí ele tem uma ligação com o etanol. Qual é? É de que o etanol não pode ser, ele não pode ser 70%, o máximo do preço dele da gasolina é de 70%, porque ele é um combustível que rende menos que a gasolina, não é? Então há uma concorrência entre os dois. E quando, claro, o petróleo sobe e a gasolina acompanha esse crescimento, o etanol tem uma margem um pouco maior para subir. Os preços de março, que foram muito deprimidos, muito em função daquela crise internacional que fez com que o combustível caísse fortemente de preço. Mas há uma recuperação internacional e uma recuperação nacional. Portanto, o preço ele tende a voltar a um patamar anterior do mês de fevereiro. Tende. Agora, mas muito lentamente, e isso vai se realizar até o final do ano. Então, o que a gente vai ver nessa volta da retomada do comércio é as famílias
que estão aí com o orçamento um pouco mais apertado por conta da pandemia, que elas vão focar nos itens vão continuar focando nos itens mais importantes e talvez a gente só volte a ver a economia se aquecendo de novo lá para setembro, outubro, né? Até lá, então, os comerciantes vão ter que segurar aí a ponta. Você acredita que de repente a gente possa ver uma nova onda de demissões, por exemplo, nas lojas, nas empresas, enfim, por conta disso, já que a economia só vai se reaquecer mesmo, a ponto de eles conseguirem se recuperar mais para frente? Não, veja bem, há um fenômeno que a gente tem que entender. Quando chega a epidemia, quando chega em março, rapidamente, principalmente o Congresso Nacional, aprova medidas, pacotes de medidas. O primeiro pacote mais importante, sem dúvida, foi o auxílio emergencial. Não é? Ele é muito forte, 60 milhões de pessoas no Brasil estão recebendo. É muita gente, né? Cobre praticamente, como eu coloquei aqui, em Alagoas, quase todas as famílias. Segundo ponto seguinte, a antecipação da renda, e agora o Fundo de Garantia, a antecipação da renda da Previdência Social, que em Alagoas é muito importante. São 530 mil pessoas que recebem da Previdência Social. Ou seja, os números são muito grandiosos no sentido dessa renda para o consumo. Segundo ponto é que o Congresso aprovou um programa de manutenção de emprego. E esse programa, aqui em Alagoas, ele tem 72 mil pessoas com contratos de redução salarial, mas de manutenção do emprego. Isso faz com que as empresas segurem um pouco mais os trabalhadores nesses postos, né, na atividade. Então, as estatísticas de desemprego no Brasil, elas frearam um pouco em função desse programa de manutenção. O terceiro pacote é de financiamento das empresas, ou seja, renda da família, defesa do emprego e também defesa das empresas. Muitas linhas de financiamento. Semana passada, o Tesouro Nacional, também aprovado no Congresso, liberou um chamado Fundo Garantidor de Operações de 15 bilhões e 900 milhões de reais para micro e pequenas empresas. Taxa de juros lá embaixo, prazo de carência muito grande, e as empresas estão tomando esse dinheiro. Ou seja, nós estamos vivendo, Derek e Lucas, se pudéssemos usar uma expressão, seria de aparente normalidade. Aparente, né, normalidade. Por quê? Porque as famílias estão consumindo. Nos bairros, as empresas que estão vendendo, elas estão usando uma estratégia chamada meia porta aberta. Ela está fechada, mas está aberta, né? Ela não está funcionando, mas está vendendo. Então, nas feiras também, as feiras do interior estão, as 7 feiras de Arapiraca estão funcionando. Aí você diminuiu o ritmo, sim, porque caiu a pesquisa mensal de comércio e a pesquisa mensal de serviços, caíram os números alagoanos. Porque determinados segmentos de consumo frearam. Shopping. Quem é que compra automóvel numa época dessa? Ninguém. Quem vai comprar óculos Ray-Ban num momento como esse? Ninguém. Está todo mundo no mundo da incerteza, sem ter no horizonte. Claro, nada está definido, né? Nem emprego, nem empresa, nem renda. Há uma incerteza muito grande. No momento de incerteza, você se retrai e vai jogar na sua área de confiança. Qual é a área de confiança? Alimentos, não é? Remédios que você precisa, pagar as contas, material de limpeza, que vende muito. E aí tem uma informação importante. Nós temos em Alagoas o que se chamaria um empresariado comercial importante, que são as distribuidoras. São aproximadamente 100 e poucas empresas que são associadas da ACADEAL, Associação Alagoana, né, dos Distribuidores. Essas empresas, grandes empresas, tiveram uma receita no ano passado de 3 bilhões e 200 milhões de reais. 3 bilhões e 200 milhões de reais no ano passado. Pois este ano eles estão comemorando o aumento de vendas nos meses de março, de abril e de maio. Extraordinário. Por quê? Porque são eles que trazem os alimentos industrializados e colocam nos supermercados, nas padarias, nos açougues, que traz tudo pronto para os armarinhos, para toda essa rede de milhares de empresas em Alagoas, aproximadamente 8 mil funcionários dessa rede alimentar e também de produtos de limpeza. Eles estão vendendo isso aí, então estão vendendo muito mais do que no ano passado. Por quê? Porque as famílias estão em casa, estão consumindo mais dentro de casa, né? Material de limpeza, todo esse processo. Então, você vê uma aparente normalidade. E em condições normais, se não houvesse o auxílio emergencial, o programa de manutenção do emprego, o programa de financiamento das empresas e a quarta perna importante desse processo é o financiamento das prefeituras
e do Estado. Houve uma suspensão, né, aprovada no Congresso, dos pagamentos da dívida dos estados à União. Alagoas está economizando pelo menos uns 300 milhões de reais. E num pacote de emergencial para os estados, Alagoas recebeu 500 e poucos milhões e os municípios mais 300 milhões. São esses recursos emergenciais que estão segurando, viu, Lucas, a economia neste momento, dando vocês seguramente, né, já andaram em todos os bairros, vai lá no Eustáquio Gomes e a aparência de normalidade, quando nós não estamos na normalidade, não é? Nós estamos com uma pandemia e com uma economia retraída que deverá ter uma taxa negativa de crescimento este ano de aproximadamente 6,5%. É muito ou é pouco? É uma loucura. Veja bem, os anos de recessão, que foram 2015 e 2016, os dois juntos, aproximadamente dá 6%. O 6,5%, menos 6,5% é mais do que aqueles 2 anos juntos em uma única temporada. Né? Isso, 6,5%, o setor governamental, que é otimista, né? Porque o UBS, que é um banco suíço, e o Banco Mundial e o FMI apontam taxas maiores negativas. Então, o Banco do Nordeste já anunciou que a redução econômica na região será de menos 7,2%. É uma queda brutal, né, na economia, uma retração muito grande. Então, e Alagoas deve acompanhar essa taxa. Por quê? Porque a nossa economia é muito vinculada no âmbito regional, muito, né? E também a nacional. Ora, o turismo parou, não é isso? A nossa indústria sofre com a cara. E o que vai acontecer? 7,2% negativo é uma bomba atômica em cima de uma região, não é? É um tsunami misturado com uma bomba atômica na região. Então, um quadro muito duro. E, no entanto, tudo funciona. Tudo funciona. E funciona por quê? Pelas medidas emergenciais, por essa rede de proteção da renda e financiamento. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Na verdade, eu ia perguntar no aspecto macro, né? Mas ele acabou já antecipando a resposta. Qual a estimativa que ele acredita, né? Que seria o tamanho da retração do PIB, mas aí o senhor já falou sobre isso. Aí eu te pergunto, quantos anos atrás a gente volta, quantos anos a gente retrocede, né? A que patamares nós vamos retornar com essa perda e quanto tempo vamos precisar, lógico que é uma estimativa, para retomar o patamar atual, pelo menos, né? Olha, vou responder de forma poética. Este projeto ACTA, que é um sucesso rigoroso, ele vai ter muito tempo para acompanhar essa recuperação, porque o baque vai ser muito grande. Vocês vão estar preparados pelo seguinte, porque essas medidas que geram esse quadro de aparente normalidade, elas se chamam medidas emergenciais, datadas para meses, né? Elas não serão instrumentos permanentes. Provavelmente o auxílio emergencial diminuirá ou de valor e também do seu próprio calendário. O dinheiro da Previdência Social já está pago os 2 meses. Não teremos mais este mês e o próximo. O próprio Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um mês, que é o equivalente ao salário mínimo, ele também só é um pagamento. R$1.000, né? Por que chama atenção toda essa rede, né? Você imagina, uma família, Derek, que tem uma mulher solteira com filhos, ela estava recebendo até fevereiro, até março, R$186 em média aqui em Alagoas. Ela agora está recebendo 1.200. Você imagina a festa, que é uma família que salta de 186 para 1.200, não é? Então, a capacidade de consumo desse dinheiro não é inteligível para a classe média, né? A classe média que frequenta o shopping, o comércio B e A, não entende o que são R$1.200 para quem ganhava 186. É muito mais do que 6 vezes de consumo. O volume é muito maior, né? Principalmente na dieta e nos bens esses básicos para a família. Mas são datadas, são emergenciais, deve acabar. E aí vai bater um sintoma de realidade. O primeiro trimestre nosso foi muito ruim, né? Esse de abril até junho é trágico, no sentido porque são os meses fortes da epidemia. De julho a setembro teremos uma situação ruim, mas menor gravidade do que esse.
E a partir, como o Derek pergunta, a partir de setembro, nós veremos uma certa luz no túnel, né? Por quê? Porque em setembro voltam às atividades, simultaneamente, os grandes segmentos da economia alagoana, e nordestino também. A safra da cana retorna em setembro. A construção civil em setembro contrata muita gente. O comércio, na expectativa de venda de final de ano, também contrata e investe, de alguma forma. Não é? O comércio. A construção civil fica mais mobilizada. E ela contagia o setor de serviços. E o setor de serviços, mais o setor de comércio, juntos, representam 70% da economia alagoana. A indústria nossa é muito pequena. Não é? Nós temos dois tipos de indústria. A indústria que não precisa do mercado regional, como é o caso das usinas, da Sococo, da Braskem, que o vínculo dela ou é nacional ou é internacional. Agora, existe um conjunto grande de médias empresas que atendem ao mercado local. Você pega um produto de limpeza, Troia, ele não vende para outro estado, só vende para Alagoas. Nesse momento está indo bem, está vendendo bem, tem renda. Como é que ele se comportará em setembro, outubro, se essa renda não for mantida? Não é? Vai ter um baque muito forte. Então, a expectativa é de que setembro em diante nós tenhamos, Lucas, luz no túnel. Quanto tempo isso vai precisar? Anos. E alguns setores, particularmente, ele está coberto de incógnitas, que é o setor turístico, por exemplo. O setor turístico, porque ele não depende do público local, dessa renda de auxílio emergencial. O público dele vem de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E aí? Como é que fica? Olha, veja bem, dos 26 voos diários que Maceió recebia, temos 2 agora. 2 voos. E a expectativa de voltar ao próximo voo é no mês de agosto e setembro. Temos 2 voos para São Paulo. Os consumidores dessa área perderam renda e estão com medo total. O IBGE publicou uma pesquisa que diz que Maceió é a cidade com a maior rapidez, né, de desenvolvimento do Covid. É uma notícia que chega em todos os computadores, em todos os smartphones, né? Então isso retrai, né, muito fortemente. E também tem um detalhe, no período de retomada, o produto nosso é sol e mar, que a Bahia oferece, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, e eles são também, como nós, disputando o mesmo mercado. Muito difícil a situação, muito, não é? E aí, veja bem, é um setor sólido, sim, prestigiado, sim, que tem uma boa estrutura, sim, é verdade, não é? Mas os outros também têm. Tem mais movimento, mais estrutura. Bahia, por exemplo, pode concorrer em situação melhor que Alagoas. Vai ser um processo muito difícil de recuperação setorialmente para o turismo, não é? Para o comércio também será muito lento. Não é? A agricultura não. Essa não sofreu nada, Lucas. Nada. A agricultura está comemorando chuvas desde dezembro, cara. Tá chovendo bastante. Vai ter milho a dar com pau aí, né? Vai chegar a R$20 a mão, tá? 35 vai para ir para 20. Vai ter pamonha até se empanturrar. Agora, e a agricultura da cana também. Isso não há problema. A agricultura não é o problema, né? A indústria que está ligada ao mercado local está comemorando também. Não é? O drama está no setor de comércio, setor de serviço, principalmente essa rede que atende ao público, que é hotéis, restaurantes, né? E todo mundo está com receio. Lugares onde vende a comida, ninguém quer frequentar. Imagine, você está num restaurante fechado com 60 pessoas e alguém dá um espirro. Não tem máscara que convença você a ir para lá. A comer de máscara, pô, não existe, né? Não existe. Então, esses segmentos estão sofrendo muito, penalizados fortemente e, claro, contagiam os demais segmentos. Exatamente, a gente vai ficar esperando para ver o que vai acontecer nessa frente para que todos possam recuperar, porque só incluindo aí também na lista que você disse, a questão do entretenimento, da cultura também, que deve voltar, sabe Deus quando, né? Cícero, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Factual, a primeira de muitas, espero ver você novamente mais vezes. Não, com certeza. Olha, eu preciso fazer um comentário de torcedor, né, Quando eu vi uma fotografia da Adelaide no estádio de futebol, com a camisa ATA, eu comemorei, digo, que maravilha, né? Ou seja, uma resposta original, uma resposta extremamente positiva,
precisamos ter a nossa CNN local, né? Que é a ATA, né? 24 horas no ar, tá? Então precisamos ter, com informações locais, extraordinárias. Todos os comentários que eu tenho ouvido até agora são muito positivos. E claro que a minha colaboração, na verdade, eu fico honrado pelo convite. E hoje, quando a Adelaide falou comigo, eu fiquei profundamente feliz e digo para vocês que eu estou olhando para vocês dois com um ar de alegria e de contentamento pelo projeto vitorioso, que já está vitorioso neste momento. Muito obrigado, viu, Cícero? Muito obrigado mesmo, viu, pelas palavras aí. E a casa é sua também. A porta está aberta. A gente vai se ver muito breve aqui novamente. Obrigado, Cícero. Quando passar a pandemia, eu vou abrir essa porta. Mas até lá eu fico presencial. Obrigado, boa noite, Cícero. Um abraço. Um abraço bem grande. Tchau.